Mudança de vida. Lucas 19, capítulo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Aqui a Bíblia fala sobre Zaqueu. Zaqueu, na verdade, veio uma grande multidão que vinha se aglomerando. Jesus já era notório, já se ouvia falar sobre os milagres, sobre tudo sobre Jesus. E Zaqueu sentiu a vontade de encontrar. Quem é Zaqueu? Zaqueu, na verdade, ele coordenava todo o povo que cobrava imposto. E aí vem a história de Zaqueu. O que Zaqueu ele faz? Ele vê a fama de Jesus, sobe numa árvore, e naquela árvore Jesus olhou. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que na sua vida, nada na sua vida é encoberto? Esse relato de Jesus, o que mostra sobre Zaqueu? Que não importa onde você esteja, não importa que local você esteja, não importa aonde você está se encoberto, sempre o seu Deus te olha. Sempre ele tem um momento marcado para a sua vida. Vou dar um exemplo. Você vê que Zaqueu, ele poderia estar em qualquer local. Em primeiro lugar, ele não era bem visto, mas ele tinha influência. Ele tinha como ter um encontro com Cristo, mas ele não se achou digno. E ele subiu ao quê? Para olhar quem? Você já pensou? A coisa mais grande, um homem que era pela sociedade grande e ao mesmo tempo pequeno, porque ele teve que subir para ver um senhor grande. Quem que representava? Jesus. E aí Jesus para e olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Quando ele fala isso, na verdade ele contraria todo o sistema. Por quê? As pessoas viam ele como uma pessoa ruim, porque os cobradores antigamente fariam coisas ruins, cobravam além do normal, faziam acordos que não deveria. Então havia uma corrupção. E Zaqueu, na verdade, fazia parte daquilo porque ele era conivente. A Bíblia não relata se ele estava defraudando ou não, mas ele estava participando indiretamente. Porque se ele não faz, ele participa. E Jesus olha para ele e ele tem um encontro. Esse mesmo encontro que Jesus teve com ele foi o que mudou a vida dele. Mudou ele literalmente, foi 360 graus. Você já pensou que Jesus pode fazer assim, ó, 360 graus na sua vida? E aí a pessoa fala assim, como assim? Ele mudou? Mudou. Você vê que ele recebe, Jesus contraria. Em primeiro lugar, ele era improvável ser um homem de Deus, porque ele era um cara que participava daquela maracutaia toda. E ele escuta Jesus. Olha o poder da palavra, o poder da misericórdia de Deus. A palavra entra no coração dele, ele reconhece que ele participou de coisas que não deveria. A Bíblia não relata se ele roubava ou não roubava, mas sabia que ele permitia acontecer tudo o que acontecia, porque ele era o chefe sobre todos. Ele poderia parar aquilo. E ele faz o quê? Ele traz a responsabilidade para ele. Ele não traz para o outro. Você vê que os outros fizeram, mas ele trouxe para ele. Ele falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver a metade. E não só a metade, 4 vezes mais. O que mostra isso? Quando a gente fala em mudança de vida, é quando a gente traz a nossa responsabilidade, que não é nossa, ao mesmo tempo é nossa, mas no nosso conceito a gente fala: não foi eu que fiz, mas ele traz o problema para ele e tenta resolver. Isso é a mudança. Essa é quando Deus pega e muda a sua vida da noite para o dia. Existe dois fatores. Existe quando a gente tem arrependimento e remorso. Ah, como assim? O remorso, na verdade, vamos dar um exemplo. Você foi lá e chutou um vaso. Aí você olha assim e falou: putz, chutei o vaso, não deveria ter chutado o vaso. Ah, mas pensando bem, aquele vaso está no lugar errado. Então, se você ainda tem justificativa, você não teve arrependimento, você teve remorso. Você quer justificar uma coisa que você acha certo. E o arrependimento não, você fala: não deveria ter feito. E acabou. Arrependimento é total. Foi o que ele teve sobre a vida dele.
Não importa a situação que você foi, não importa o que você se tornou. O que importa é que você vai ser daqui para frente. Essa foi a proposta de Jesus para Zaqueu. Não foi chegar a Zaqueu, eu vou pousar na sua casa. Ali a Bíblia fala, eu vou morar contigo. Eu vou mudar a tua vida. Quando ele fala entrar na casa, é entrar e mudar. A Bíblia fala que quando Deus habita na casa, a casa quem é? Somos nós, nosso templo. A gente fica deusando muito igreja, tudo. Não que a igreja não é importante, é um corpo que precisa estar lá. Mas o que acontece? Quando Jesus entra e limpa aquela casa, e se a pessoa não está com ele e o rejeita, a casa fica aberta, e aí vai lá, entram e bagunçam. A casa de Zaqueu estava bagunçada, estava toda destroçada. Deus foi lá, fez, peraí, vamos arrumar. E arrumou. Então que você saiba que na verdade há mudança para a tua vida. Há mudança para a tua vida. Você vê que Zaqueu, ele mudou, ele trouxe a responsabilidade para ele e falou, agora eu vou ser diferente. E não só uma coisa simples, porque ele não estava só devolvendo, ele estava reconhecendo os seus erros. Essa é a maior virtude. Você vê que para Deus não importa se ele fez errado, se ele não fez errado, se ele era uma pessoa, o que importa é que ele se tornou. Então que hoje você possa ser mudança na sua vida. Se você errou ontem, hoje, amanhã, saiba que Deus sempre estará pronto a você. Não importa se você esteja em cima de uma figueira, se você esteja debaixo de uma figueira, se você estivesse debaixo de uma árvore, o que importa é que Ele te ama e te vê. Ele te vê em todos os seus momentos. Se você for ver a Bíblia, ela fala sobre Adão, que Adão, quando comete todas as coisas que ele comete, ele é afastado do jardim do Éden, ele se afasta de Deus. E a vida dele faz assim. Quando, infelizmente, ele perde um dos filhos, depois ele se vê que ele é dependente de Deus. E Deus estava lá. Você vê que quando Deus estava no jardim, ele pergunta, Adão, cadê você? Deus já sabia que onde Adão estava. Mas ele queria que Adão se olhasse para si próprio e falar, aonde eu parei? Zaqueu, com certeza, ele se olhou, viu a Jesus e falou, aonde eu parei? O que eu perdi? Olhe para dentro de você e veja os seus momentos mais importantes. Veja as coisas boas que seu pai e sua mãe deixou. Veja os momentos que a sua vida tem. Veja o que realmente tem de bom de você e traga para você. Lógico que vai ter pessoas que você não vai conseguir mudar. Não tem jeito. Ela não vai mudar. Ela não vai reconhecer seus erros. O que você pode fazer? É entender. Mas você pode mudar dentro de você. Você pode fazer diferente. Não importa se um dia também você esteja num erro, porque Zaqueu reconheceu o seu e corrigiu. O que importa na sua vida é corrigir e fazer diferente. Não importa o que falaram que você é, importa o que você se tornou. Essa é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que cura, que liberta, que abençoa. A cruz do Calvário foi uma ligação entre o homem e Deus. Deus amou. Você vê que Adão, infelizmente, quando ele peca, ele erra, a vergonha dele é exposta. Mas mesmo Jesus retirando ele do jardim, ele não deixou a vergonha dele exposta, cobriu. Falou, vai chegar um que vai levar os seus pecados. E foi quem? Jesus. Se você gostou dessa palavra, curta e compartilhe.